Bem, hoje eu vim dar a continuidade do segundo vídeo da história de Adolf Hitler. Como vocês sabem, ele não foi padre, não ficou conhecido por ser padre, por causa que aconteceu uma grande tragédia. Uma tragédia muito horrível, que foi a morte de seu irmão. Edmund morreu aos 6 anos de idade. Nesse tempo, Hitler tinha apenas 10 anos. Isso foi uma coisa muito ruim pra ele, que ele ficou muito sentido com isso. E a partir daí ele ficou uma criança rebelde, não respeitava mais ninguém, era brigando com os pessoal na escola, os professores, seus pais. Enfim, a vida dele ficou uma bagunça. De Hitler com seu pai já não era muito bom, por conta que ele e seu pai já não se batiam muito bem, eram direto brigando, ficar em casa quebrava pau um com o outro. E era uma verdadeira zona a vida deles. Aí Hitler não queria mais ser padre, queria ser pintor, trabalhar com arte. E seu pai não queria que ele trabalhasse com arte, que arte era coisa de vagabundo, vai trabalhar. Mas aí seu pai não queria que ele trabalhasse como pintor, queria que ele trabalhasse nas alfândegas com ele. E Hitler não queria trabalhar em alfândega, queria porque queria ser pintor. Essa desavença, porque Hitler queria ser pintor e seu pai era direto brigando com ele, que ele não queria que ele fosse pintor. Mas aí seu pai morreu e não tinha mais ninguém para encher o saco. Aí o Hitler pegou e foi estudar. Foi estudar arte e tava bem. Hitler era uma pessoa que cagava pra escola, tava nem aí. Mas aí um professor começou a chamar a sua atenção e com suas ideias do nacionalismo germânico, né? Ele chamou muita atenção de Hitler. Hitler começou a prestar mais atenção nele, né? Esse professor venerava a Alemanha e mesmo naquela região onde eles moravam, era muita como essa ideia pairar no ar, né? Sobre venerar a Alemanha. E mesmo assim eles moravam perto da fronteira e era muito comum o pessoal todos comentarem sobre isso, né? Sobre a Alemanha ser boa, essas coisas, ser grandiosa. Falavam muito sobre esse nacionalismo germânico lá no Império Austro-Húngaro. Hitler estava começando a venerar essas ideias do nacionalismo. Ele não queria mais saber de Império Austro-Húngaro. Ele começou a criar um nojo do pessoal de lá, porque lá morava pessoas de todas as etnias e raças e cores. E ele não gostava disso. Podem perceber, esse pensamento da raça ariana perfeita, como ele queria, já vinha de muito tempo atrás. Já há muito tempo Hitler venerava esse tipo de pessoas, né? Era as pessoas alemão mesmo, a raça pura. Mas isso não tinha nada a ver, ele não estava mais nem aí, ele não queria saber disso, né? Ele queria ser pintor, queria ser sua arte, mostrar sua arte para todos. E como seu pai já estava morto e não tinha mais ninguém para encher o saco, aí ele foi seguir seu sonho. Se mudou para Viena para cair mesmo e caiu de cabeça nos estudos para mostrar sua arte para todo mundo na academia de artes da cidade. Mas achavam que Hitler não tinha talento e suas pinturas eram feias, né? Aí ele pegou e ficou frustrado. Ele foi rejeitado 2 vezes. Isso foi muito triste na vida dele. Ele não gostou, ficou muito magoado, o bichinho. Ele estava ainda em Viena quando recebeu a notícia que sua mãe havia morrido. E desde então, Hitler se sustentava lá em Viena com uma pensão que recebia de seu pai, do governo, por conta da morte dele, né? Aí, e também uma ajuda extra da sua mãe, um dinheirinho que ela mandava. Mas aí, com a morte de sua mãe, a fonte meio que secou. E Hitler ficou sem dinheiro algum para se sustentar em Viena. Ficou muito difícil lá essa fonte meio que secou, né? Não tinha mais a pensão e a mãe dele mandava um dinheiro para ele. Era pouco, mas mandava, né? E não tinha mais isso, nem pensão, nem mais nada. Desde então a vida de Hitler ficou uma merda. Começou a ficar uma bosta a vida dele. Aí começou aí Hitler viver muito ruim e passava meio que fome.
Viena tinha um presidente que... prefeito, quer dizer. Um prefeito que atacava muito os judeus e católicos. Aí Hitler começou a ouvir suas palestras, aí pensou assim, é culpa dos judeus que eu tô na merda. Começou a ficar putaço da vida com esses caras, né? Aí começou aí o ódio pros judeus e pessoas assim achando que a culpa dele tá na merda era por causa dos judeus e dos católicos. Olha o pensamento da pessoa, né? Que Hitler ficou muito zangado da vida mesmo. Se fosse uma história de ficção, nessa hora era a hora que estaria surgindo um monstro. Vou parar de falar sobre Hitler e falar sobre a região. Meio que estava começando a surgir uma guerra, a Primeira Guerra. Isso todo mundo sabia que ia estourar essa Primeira Guerra, né? Aí o Império Austro-Húngaro começou a recrutar pessoas para participar da guerra. E quem disse que Hitler foi pro Império Austro-Húngaro? Foi nada, meu filho. Hitler queria foi pro Império Alemão. Ele disse que ia se alistar no soldado para ser alemão. Não queria ser negócio de Império Austro-Húngaro, porque ele tinha raiva, porque tinha muita gente de outras etnias. Tinha judeu, tinha católico, um monte de gente participava disso. Eu sei de Hitler vibrando no meio dos bavarianos, né, lá na Alemanha, vibrando porque a Alemanha ia entrar em guerra. Lembram que Hitler participou da Primeira Guerra Mundial. Muitos pensam que ele só participou da segunda, né? Não participou da primeira, mas ele participou da Primeira Guerra Mundial. Só alistou como soldado, mas ele não ficava muito em campo. Parte da guerra, agindo na França e na Bélgica como um mensageiro. Se vocês acham que isso era difícil, para vocês terem ideia, Hitler tinha que passar entre os territórios dos inimigos. Era muita coragem, viu? Ganhou várias medalhas pela sua bravura. Mas olha só a ironia. Ele só conseguiu chegar onde chegou por conta do oficial ao seu superior a ele, né? O tenente alemão. Olha a ironia. O tenente era judeu. A Primeira Guerra Mundial durou cerca de 4 anos. E lá no final, Hitler foi parar no hospital por ser atingido por uma bomba de gás mostarda, a grande arma descobrida na época, né, da guerra. E ficou temporariamente cego e ficou sabendo que... E quando ele já estava quase ficando bom, né, ele ficou sabendo que a Alemanha estava se rendendo. Dizem que há boatos que Hitler foi atacado no abdômen e no testículo. E o médico que salvou ele, John, encontrou Hitler no meio lá gritando, pedindo ajuda. E dizem que com isso Hitler ficou infértil, não poderia mais fazer filhos. E pensando bem, Hitler nunca teve filho. E ninguém nunca descobriu um filho bastardo ou alguma coisa do tipo. Ele nunca teve filho. Dá até pra meio que acreditar nesses boatos. Imagina aí, Hitler sem uma das bolas. Pegou, não podia mais fazer filho. E isso causou um complexo de inferioridade. Que ele queria a todo custo mostrar que era homem e não tava nem por tanta pessoa que ia morrer. Por isso, né? E aí Hitler descobre que a Alemanha perdeu a guerra no braço e bota a culpa de tudo isso nos políticos que foram por conta dele que a Alemanha perdeu a guerra, que eles declararam rendição, que se tivesse continuado poderiam ter ganhado. E muitos pessoal de lá, os cidadãos também achavam isso, que era culpa dos políticos que eles tinham perdido a guerra e a Alemanha tinha sofrido tanto com isso. E depois dessa guerra tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, que é um tratado que humilha a Alemanha, que culpa ela por todos os estragos que houve na Primeira Guerra Mundial e declara que ela é a culpada de tudo, que foi ela que causou a Primeira Guerra. E daí a Alemanha tem que pagar uma indenização enorme para os outros países, é obrigada a diminuir
exército não pode mais ter um exército grande e produzir pouco armamento, quase que nada, bem dizer. E pagar vários impostos ainda. Que teria começado o antissemitismo de Hitler depois da Primeira Guerra Mundial. Se bem que muitos falam que ele já tinha isso desde criança, que aprendeu lá na escola com o professor. Outros dizem que foi por conta quando ele ficou lá fugido em Viena. E inclusive quando ele ficou lá em Viena, ele tinha amigos nos abrigos que eram judeus. Falam que esse antissemitismo tinha aumentado depois da Primeira Guerra Mundial é por conta de que os civis, a culpa da perda foi dos civis, principalmente os judeus, que grande parte deles tinham participado, e isso deixou Hitler putaço da vida. Vamos ficar por aqui, e essa é a parte 2 sobre a história de Adolf Hitler, e vai ter outra parte 3 sobre a história dele. Fiquem ligados que vai ficar chegando vídeo novo sempre. E é isso. Se você não é inscrito, se inscreva aí embaixo, nesse botãozinho vermelho em se inscrever. Deixa o like e convida mais pessoas a virem assistir, porque vai ter ainda muita aula sobre isso. E pretendo falar também sobre a Segunda e a Primeira Guerra Mundial, que também foram grandes marcos na história, né?